Começo do ano, a gente sabe que esse mês de janeiro e fevereiro tem muita formatura para passar aí, e você formanda que não tem aí o seu dinheirinho para poder pagar uma maquiadora profissional. Hoje você vai aprender comigo a fazer uma make para sua formatura que vai durar a noite toda e vai ficar linda. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana. A gente vai fazer uma make glam bem bonita, bem delicada para você passar aí a sua formatura, tá bom? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma make bem completa, então a gente vai começar com a preparação de pele. Vou usar o meu leite de limpeza mais tônico da Nivea, que é aí num preço razoável, mais baratinho, né? E além de você usar para pré-maquiagem, você consegue usar ele para limpar o rosto depois da maquiagem. Então é um produto que é legal você ter em casa. Vou limpar todo o meu rosto, coloquei um pouquinho no algodão e vou limpar todo o meu rosto pra gente ter essa pele bem preparada. Rosto limpo, o produtinho secou, agora a gente vai vir com o hidratante. Vou usar o da Nivea também, que é um pouquinho mais baratinho. A ideia aqui é usar produtos que caibam melhor no nosso bolso, tá? E vou passar no rosto todo, inclusive no pescoço. Se você tem a pele muito oleosa e quiser evitar passar o hidratante no nariz, tudo bem, contanto que você use o hidratante aí nos seus outros dias, não vai fazer diferença nenhuma nessa maquiagem em si, porque é só um dia mesmo. Enquanto o hidratante seca, a gente vai falar do protetor solar. Se você for para uma festa de dia, é bom usar um protetor solar, sabe? A não ser que você use, por exemplo, todos os dias o protetor solar no seu dia a dia mesmo. Então não faz muita diferença ficar um dia sem protetor, tá tudo bem. Agora, se você não tem aí a sua skincare em dia e tudo mais, é legal vir com um protetor em cima aqui dessa preparação de pele que a gente fez, para poder manter seu rostinho bem protegido, tá bom? Minha pele secou, vou vir com a blindagem pelo rosto. Tem um outro vídeo meu aqui que ensina alguns truques para fazer a sua maquiagem durar mais tempo. Depois você dá uma olhadinha aqui nos cards, porque pode ajudar bastante, principalmente se a sua pele for oleosa. Vou aplicar aqui, ó, principalmente no ponto do nariz, que é onde a gente normalmente sai primeiro. Esta. Então eu vou aplicar no restinho do rosto. Essa minha blindagem é da Pop, é mais baratinha. Eu espalho com a minha mão mesmo, porque é automaquiagem, então não tem problema. Vou espalhar bem aqui, ó, na parte dos olhos e do nariz. Eu gosto de puxar um pouquinho também pro pescoço. E esse produtinho a gente vai deixar secar bem pra ele virar como se fosse uma colinha pra nossa boca. Vou vir com o meu iluminador da Bruna Malheiros pra poder esconder minhas olheiras, tá? Eu sempre amoleço ele com a blindagem ou com o diluidor, porque eu não tenho corretor. Se você tem corretor e já sabe corrigir suas olheiras, melhor. No meu caso eu não tenho, então vou usar o iluminador, que ele dá uma escondidinha, é tipo um truque. Sem contar que ele ajuda a dar um viço de dentro pra fora na pele depois que a gente passa a base. Isso deixa a nossa make mais glam. Então se você tem um iluminador em gel aí, líquido, é um bom truquezinho pra usar. Se você não tem nem o iluminador nem o corretor, usa só o corretivo no seu tom de pele mesmo, tá tudo bem. Se você já sabe um jeitinho de esconder as olheiras, tá tudo certo. E eu sempre passo aqui, ó, na área da olheira e subo um pouquinho aqui, ó, no alto da maçã, para minhas têmporas, porque isso vai ajudar a iluminar meu rosto também. Com o dedo mesmo eu vou dar batidinhas para tirar o excesso de produto e não ficar com a pele grosseira. É sempre bom você ter um paninho aí do lado para limpar a mão, para poder limpar pincel também, ou um papel, pode ser papel toalha, mas para te ajudar, principalmente quando a gente usa produtos com a mão, a gente acaba meio que melecando, sabe? Então é bom sempre ter um pra limpar. Agora a gente vai vir com a base, vou colocar um pouquinho da minha base na plaquinha e vou diluir com o diluidor. A única base que eu tenho é essa aqui da Catarina Hill, mas você pode usar a base que você tem em casa, tá? Não precisa ser uma base cara como é a minha, porque ela é um pouquinho mais cara. Vou colocar 2 gotinhas de diluidor, porque isso vai fazer com que a nossa base fique mais líquida, mais fina, sem perder muita cobertura e ao mesmo tempo ajuda a aderir melhor na pele, porque a ideia aqui é fazer uma pele não tão pesada, mas que tenha uma boa cobertura, tá? Isso aqui vai fazer com que a nossa base fique um pouquinho mais líquida, espalhe melhor. Lembrando que se você quer mais cobertura, quer que a pele pareça assim mais coberta, assim, mais pesada, é só não misturar o diluidor ou a blindagem, usar ela na textura que ela tá mesmo, a sua, nunca vim aplicando normal. Como a gente misturou, vou aplicar sempre do centro pra lateral, que isso vai fazer o esfumado ficar mais homogêneo com o nosso tom de pele. Principalmente porque a gente não vai colocar a base na orelha. Claro que se você quiser, você pode pôr. Eu não gosto, porque eu sinto que isso faz com que o meu cabelo fique cheio de base. Mas dependendo aí de como vai estar o penteado do seu cabelo, pode dar muito certo, tá? Então a gente aplica, sempre dando batidinhas. Tô usando a esponjinha, porque a esponjinha é mais fácil de controlar a quantidade. Pra quem é iniciante, é bem melhor do que o pincel. Claro que o pincel dá mais cobertura, mas a esponjinha é mais fácil de você aí se virando e arrumando se precisar.
tá? Lembrando que não precisa ser um montão de produto. Eu coloquei uma gotinha só da minha base e misturei com a blendagem. Lembrando também que a minha esponjinha tá úmida, mas sem água, sabe? Sem excesso de água, ela tá bem sequinha mesmo, só tá úmida. Se você não sabe muito bem como umedecer sua esponjinha, das duas uma, ou você usa o seu spray fixador para umedecer a esponjinha, dá ali 3 borrifadinhas, já tá bom. Ou o que você faz? Você molha a sua esponjinha na noite anterior e deixa ela lá secando um pouquinho, porque quando você acordar no outro dia, ela vai estar úmida, mas não vai estar tão molhada. Porque se ela estiver molhada, vai atrapalhar na aplicação da sua base. Agora, eu vou vir com o contorno e o blush líquido e cremoso, porque no caso o meu contorno é stick, hein? Mas se você não tem produtos cremosos assim de blush, de contorno, você pode vir com em pó. Só que você vai terminar a pele molhada primeiro, selar, depois você vem com em pó. Eu vou fazer isso, mas primeiro eu vou aplicar o cremoso, porque isso aqui vai fazer com que a maquiagem dure muito mais tempo, porque enquanto o produto em pó vai saindo, o cremoso ainda tá embaixo da pele, o seu contorno e o seu blush fica no seu rosto por muito mais tempo, tá? Sempre gosto de aplicar na minha pele primeiro, na mão, e esfumar um pouquinho com o pincel para tirar o excesso. Depois eu vou vir aplicando no meu rosto. Pelo menos esse produto em stick eu faço isso porque ele é muito pigmentado e às vezes ele acaba tirando a minha base do meu rosto, tá bom? Vou fazer o contorno aqui que eu sempre faço. Se você já sabe o tipo de contorno que te valoriza, você pode fazer ele. Agora, se você não tem muita ideia de como fazer, faz um contorno bem basiquinho, fundo da orelha em direção à boca, deixa 3 dedinhos, de 3 a 2 dedinhos aqui, ó, de espaço da boca, tá? E o seu contorno vai vir até aqui. E sempre esfuma de trás pra frente, porque aí a concentração de cor maior fica lá no fundo, que é onde tem que ter mais contorno, e mais pra frente vai ficando mais suave. E eu gosto de subir pras têmporas, tá? Eu gosto muito de fazer o contorno antes de selar a pele, porque para poder arrumar é bem mais fácil do que se ela já tivesse selada. Por exemplo, se eu carimbar, eu consigo voltar com a base e esfumar esse contorno. Lembrando que você não precisa ter todos esses produtos que eu tenho, tá, gente? Se você não tem um ou outro e quiser ir pulando etapas também, não tem problema. Contorno aplicado, vamos vir com o blush. Esse meu blush da Shiglam, ele é bem líquido, é muito bom pra quem é iniciante porque ele é fácil de esfumar. Então eu vou aplicar ele direto no meu rosto, aqui bem no altinho, porque eu gosto de deixar o meu blush mais alongado. Mas se você gosta do blush bem na maçã do rosto, é só colocar ele ali e esfumar concentrado na maçã do rosto, tá? Eu gosto de puxar o meu blush pra cima. Lembrando que se o seu produto é diferente do meu e você não sabe se vai manchar ou não o seu rosto, aplica na mão primeiro e depois você aplica no rosto, tá bom? Igual eu fiz com o contorno. Agora sim, eu vou vir com o meu corretivo da cor da minha pele mesmo. O meu já tá praticamente acabado. E eu vou aplicar aqui, ó, nas minhas olheiras pra gente esconder um pouquinho desse iluminador. Aqui no nariz, pra dar uma trazida pra frente. E vou aplicar um pouquinho aqui, ó, onde eu tô com o meu espinho. Isso eu vou espalhar com a esponjinha. Lembrando que o blush e o contorno eu espalhei com o pincel, porque os meus pincéis já estavam sujos de blush e de contorno. Mas você pode usar a esponjinha também pra poder esfumar o seu blush e o seu contorno, tá bom? Pra dar uma boa camuflada, né? Minha olheira, pelo menos aqui no ao vivo, tá uma boa diferença. O iluminador por baixo. Claro que eu preciso comprar corretor e aprender a usar corretor. Mas, enquanto isso, a gente vai dando uns truques aí, porque é o que a gente tem aqui nas nossas mãos. E se você já quiser aprender mais truques como esse do iluminador, já não deixa de seguir, tá bom? Eu ensino muitos truques, porque eu não tenho todos os produtos do mundo, eu não tenho dinheiro pra comprar todos os produtos do mundo, então a gente precisa ser truqueira pra fazer a maquiagem dar certo. Agora sim, a gente vai selar nossa pele, tá? Vou fazer um mixinho de pó solto com pó compacto, porque o meu pó compacto tá praticamente acabando. Pó compacto não, o meu pó solto está praticamente acabado, então eu vou selar a parte dos olhos com o meu pó solto, que é onde eu gosto de deixar mais seladinho, e o restante do rosto eu vou selar com o meu pó compacto, tá? É sempre bom você tirar aqui, ó, as marquinhas, principalmente embaixo do olho, pra não ficar bem marcada, porque é normal o produto cremoso acumular assim, tá, gente? Acumula, é normal. Vamos pegar aqui, ó, pó solto, esponjinha pra poder selar. Você pode usar a esponjinha que você usou pra fazer a sua pele, tá? Não precisa ser essas em formato de queijinho. Vou tirar o excesso
na minha mão e vou selar o meu olho. Esse pó aqui que eu tô usando é o da Bruna Malheiros, mas não precisa ser esse, tá? É um pozinho que eu gosto muito pra selar a pele, ele é bem fininho, só que eu sei que tem outros tão bons quanto. Então compra aí ou usa o que tem aí nas suas mãos, tá bom, gente? Você não precisa montar um kit inteiro novo de maquiagem, não. O bom desse eye powder da Bruna é que ele tem um brilhozinho também, então pra olheira vai ajudar ainda mais a camuflar. Agora pro restante do rosto, vou usar o meu pozinho compacto da Bruna da Boca Rosa. Vou pegar bastante produto. Não vou tirar o excesso porque esse pó é bem fininho, tá? E vou ir aplicando, ó, batidinhos. Só onde é a base e corretivo, tá? O blush e o contorno a gente vai selar com em pó também. Lembrando que se você não tem contorno e blush líquido, essa parte aqui foi mais rapidinha pra você mesmo, tá? Me conta nos comentários se você é time pó solto ou pó compacto e qual pó você tá usando nesse momento. Pra selar o nosso contorno e nosso blush, eu vou usar a paletinha Celebration da Nina Secrets, que é a única paleta que eu tenho com contorno e blush. Eu tenho outros blushes, tá? Mas contorno não tenho não, só tenho bronzer. Então vai ser essa paleta que a gente vai usar agora. Vou pegar o meu contorno mais clarinho dela, porque eu já usei um contorno por baixo. E eu tenho que tomar muito cuidado pra não marcar agora, porque já tem produto ali. Vamos colocar mais produto ainda. Tira o excesso e sela o seu contorno. Agora, caso você não tenha feito o seu contorno líquido, você pode pesar um pouquinho mais a mão, obviamente com muito cuidado, tá? Pra não marcar. Se marcar, você pode vir e depois tentar dar uma esfumada com o seu pó mesmo, só que é mais difícil, sabe? Então tenta não marcar, com a mão bem leve, vai aplicando com batidinhas, muito cuidadosa. A nossa pele já está ficando muito bonita, não vamos estragar ela. Se você não gosta de contorno e não quiser usar contorno, não tem problema também. Você pode vir só com o blush e vai ficar linda também sua maquiagem. Eu particularmente gosto muito de usar só blush também, de vez em quando. É que a ideia aqui é uma maquiagem mais completinha. O nariz, o que que eu faço? Pego o pincel, amasso ele bastante, passo o produto e vou vir desenhando meu nariz. Claro que o nariz é muito pessoal, tá? E gente que não gosta de contornar o nariz e tá tudo bem. Não é sempre que eu contorno meu nariz também, porque isso é coisa que você tem que sentir bem, tá bom? Agora com blush, vou pegar um pincel fofão, vou pegar o meu blush mais clarinho, mate. Você também pode usar o que é iluminado, tá? E vou selar aqui, ó, o meu blushzinho. Com cuidado também pra não marcar demais. Ao mesmo tomando cuidado, às vezes acontece de pesar um pouquinho a make, a mão. E é isso, acontece, tá bom? Vou pegar o pincel sujinho. Eu sempre gosto de passar um pouquinho de blush aqui no nariz. Bem pouquinho. E agora a gente vai pro iluminador. Vou usar a mesma paletinha da Nina. Vou pegar o produto, tirar o excesso. Vou aplicar aqui, ó, no alto da maçã, bem perto do meu olho. E eu vou subir também, que eu gosto de subir. Mesma coisa do outro lado. Também gosto de aplicar aqui, ó, no arco do cupido e um pouquinho no nariz. Nossa pele tá pronta, vamos fazer os olhos agora, que é o tchan da maquiagem. Vou tirar o excesso de corretivo com a minha esponjinha também. Vocês viram que eu apliquei na pálpebra, tá? Se você não aplicou, quiser aplicar um primer, pode aplicar, que ela vai servir como uma colinha também para as nossas sombras, para que elas fiquem mais pigmentadas, porque aí a gente deixa a nossa pálpebra com uma cor homogênea, sabe? Isso vai fazer com que as sombras, elas acendam mais. Bom, vou pegar o meu pincel mais fofinho de esfumar e vou usar o blush que a gente usou pra selar o rosto, mate. Tiro o excesso e vou esfumar aqui, ó, na minha pálpebra fixa, em toda ela, tá? Você pode, pra aplicar a cor, você pode pegar a cor e aplicando, empurrando pra grudar na pálpebra. E aí depois você vem só esfumando. Agora eu vou esfumar as beiradinhas. Lembrando que essa técnica você pode adotar em qualquer tipo de sombra ou cor que você quiser, tá bom? Aqui, ó, se você quiser, você pode ligar o blush com o esfumado e transformar numa coisa só, que fica lindo também. Um pouquinho mais ousado, mas eu acho lindo quando a pessoa faz. Outra dica legal, se você tem uma sombra aí que ela esfuma muito, que ela cai muito, lembra sempre de fazer um bakezinho embaixo dos olhos para não destruir a sua pele. E aí depois você consegue varrer e vai ficar linda do jeitinho que você quer. Agora com um pincel médio para pequeno, vou pegar o segundo blush que tem nessa paletinha da Nina, que é um pouquinho mais escuro, mate também. Vou aplicar aqui, ó, bem no meu côncavo e vou subir com ele até o meio do meu olho. Não da sobrancelha, tá? Meio do olho, aqui assim, mais ou menos. Lembra assim de ir pegando e aplicando, pegando e aplicando. E aí a gente vai esfumando. Vamos esfumar de um rosa pro outro. E por que eu tô usando blush? O blush, ele é muito mais fácil de esfumar do que as sombras. Então, pra você que tem pouco jeito, sabe?
não sabe muito bem como usar sombras, o blush vai facilitar muito a sua vida. Claro que se você só tem um tipo de blush com uma cor só, usa ele como base e aí depois você vem com as sombras, tá bom? Mas se você tiver mais de uma cor de blush, vai funcionar melhor. Óbvio que essa daqui só serve pra cor rosa, né? Mas você pode usar com sombras se você tem jeitinho aí, se você já tá mais acostumada. Eu tô usando o blush, porque a ideia é ser mais facinho a maquiagem. Claro que você pode fazer isso com os bronzers que você tem e os contornos, tá bom? Ele vai ficar ali na paleta do neutro e a técnica é a mesma. Se você tiver com dificuldade pra esfumar uma cor na outra, limpa o seu pincelzinho, pega ali o rosinha mais claro que você já usou, tira o excesso e esfuma esse rosa mais escuro. Pincelzinho pequeno, vou pegar o blush mais escuro que tem aqui na paleta, que é o mate também. Vou aplicar aqui, ó, no meu cantinho externo, no primeiro terço do olho. Agora, para esfumar esse blush mais escuro, vamos pegar o nosso blush médio, tirar bem o excesso e vamos esfumar ele nas beiradinhas. Não esquece que você tem que esfumar na pálpebra móvel e na pálpebra fixa também. A gente não esquece de sempre ficar indo e voltando com as cores para poder melhorar o seu degradê, tá? Não tenha medo de ficar voltando para as cores mais claras. Se você sentiu que ficou pesado, esfuma bem, porque o negócio dessa maquiagem é esfumar. É o pincel médio que a gente usou, vou tirar o excesso de produto e agora a gente vai começar a usar sombra de verdade, tá? Ele de blushes. Vou pegar a sombra mais clarinha que tem na paleta da Nina também, tiro o excesso e vou pegar aqui, ó, no meu cantinho interno e vou ir esfumando com os rosas. Vou pegar um pincelzinho de aplicar sombra, vou pegar agora o blush médio que tem brilho, vou aplicar aqui, ó, no centro da minha pálpebra. A gente vai adicionar um pouquinho de brilho nessa maquiagem. Claro que se você quiser deixar ela mate, é praticamente pronta, tá? Pincel de sombra você tem que ir depositando mesmo, tá? Porque senão o brilho não pega. Infelizmente, sombras brilhosas são difíceis de aplicar com pincel. No cantinho interno, a gente vai usar o iluminador que a gente usou para iluminar o rosto. Agora a gente vai fazer a parte inferior dos olhos. Pincel pequenininho, sombra rosa mais escura, na verdade blush, né? Vou aplicar em todo o meu olho. Limpa o seu pincel, tá? Lembrando que eu sempre tô limpando os pincel, tá, gente? Vamos pegar o nosso blush aí médio, tirar o excesso e esfumar esse blush mais escuro. Pincel, vou pegar mais um pouquinho de iluminador, vou aplicar aqui embaixo. Agora, antes de terminar os olhos, vou usar minha paletinha BT Transitions para preencher minha sobrancelha. Eu já quero finalizar tudo de uma vez. E eu tenho usado bastante a paletinha da Bruna para preencher a sobrancelha, porque a cor deu muito certo. E eu vou tampar aqui, ó, os buraquinhos. Eu gosto de riscar bem, deixar bem marcadinho aqui, ó, o início da sobrancelha. E vou ir esfumando, puxando pra cima a sombra, pra ficar mais natural. Também vou desenhar um pouquinho aqui em cima, em algumas falhinhas, e puxo pra baixo, no sentido do fio, tá bom? E agora eu vou preencher todos os meus buraquinhos. Pastinha da Melu e a nossa blindagem. Quero passar pastinha nessa sobrancelha, deixar ela bem no lugar pra não sair e durar a noite inteira, tá? Ou o dia todo, dependendo de como for sua formatura. Vamos espalhar bem com a escovinha. E pra essa pastinha grudar, a gente penteia primeiro trás pra frente, e pra pastinha entrar entre os fios. Ela vai ficar bem bonita, como vocês estão vendo aí. E agora sim a gente penteia do lado e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai aplicar um pouquinho de iluminador aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha. E eu quero deixar essa sombra glitter mais iluminada. Eu vou pegar com o dedo o nosso blush e vou aplicar aqui, ó, onde a gente já aplicou, pra deixar ela mais intensa. Agora, você tem a opção de deixar assim, e já tá praticamente acabada. E assim, eu já sairia com essa aqui tranquilamente, só ia passar uma máscara de cílios. Como eu vou fazer agora, eu vou aplicar cílios postiços, que é legal também, pra uma festa mais assim. A gente vai fazer uma basezinha com o nosso delineador líquido, só pra ser mais fácil de colar os cílios postiços, tá? E não ficar parecendo que é cílios postiços, no caso. E assim, não é delineado gatinho nem nada, é só um delineado bem básico, bem fininho. Quanto mais fininho você conseguir, melhor. Lápis preto na linha d'água superior. Bom, como o lápis preto sujou embaixo, eu já passei na linha d'água inferior também. E eu vou reforçar essa cor, deixar ela mais escura. Pode vir com preto ou com um rosa ainda mais escuro que você tiver. E esfumar aqui, ó, bem rente ao cílio. Aí a gente volta com o nosso rosa mais escuro e esfuma esse preto.
pode intensificar bastante aqui, ó, no cantinho externo, tá? Vai ficar mais uniforme. Nosso olho ficou um pouquinho mais intenso do que eu previa, mas tudo bem. Vamos pra máscara de cílios agora. Vou usar a que eu uso sempre mesmo, que é a Bomb Mega Cílios. E eu gosto bastante dela, porque ela dá muito volume pros meus cílios. Passar nos cílios inferiores também, um pouquinho. Agora, muito cuidado para os cílios secarem e não grudar em nada, não carimbar nada. Agora eu vou colar os cílios postiços, vou colar esse aqui de cima, que é só na parte final dos olhos. Comprei essa paletinha aqui na Shopee mesmo, depois eu vejo se eu deixo o ID aqui na caixinha de descrição, para vocês verem. Eu gosto desses cílios, ele é bem fininho, sabe? É bem confortável, não é todo cílio que fica confortável em mim, não. Eu sou bem chatinha pra isso. Já colei os cílios, vou deixar aqui um videozinho nos cards ensinando o passo a passo de como colar cílios, que eu tenho um vídeo aqui sobre isso. E agora a gente vai pra boca. Vou fazer um lip combo bem basiquinho, mas se você quiser um batonzão, manda ver no batonzão, tá tudo certo. Desenhei o meu lábio com o lápis da Bounty, esse é o vinho, e agora eu vou usar o gloss vinil da Bounty também pra terminar essa boca. Aí, se você tiver, não esquece spray fixador pra poder grudar toda essa maquiagem e fazer ela durar a noite inteira. Maquiagem pronta, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você usaria essa maquiagem na sua formatura. Confesso que ela ficou mais intensa do que eu esperava. A ideia era ser uma maquiagem glam, mais delicada. Mas eu também gostei muito do resultado. Achei que ficou uma maquiagem forte, poderosa, bem fotogênica, que você não vai se arrepender de fazer. É o básico que sempre funciona, tá? Me conta aqui qual cor você mudaria aqui, se você usaria um neutro, usaria uma cor mais intensa ainda, sei lá, um azul pra combinar com o vestido. Lembrando que essa maquiagem você pode fazer ela combinando com o seu vestido, sim. Vai ficar lindo, tá tudo certo. O negócio é chamar a atenção, se divertir muito na sua festa, tá bom? E eu deixo aí os meus parabéns pra você que tá se formando, seja no ensino médio, seja na faculdade. Aproveite esse momento, tá bom? Lembrando que essa é uma maquiagem mais completa, mas nem por isso você tem que ter todos esses produtos. Você pode fazer aí, adaptar pra sua maquiagem que você tem em casa, tá bom? Vai dar super certo também. O negócio aqui é ser uma inspiração, então me conta aqui se você vai testar em casa também. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo.